Olá, alunos e alunas. Nesta videoaula, vamos falar sobre algumas revoluções políticas que ocorreram na Inglaterra do século XVII, com destaque para a Revolução Gloriosa, que ocorre no final desse conjunto de revoluções. Primeiramente, vou fazer aqui a indicação de onde fica a Inglaterra, que é aqui nesta ilha aqui, que fica do lado aqui da Europa, essa ilha que pertence também à Europa. E a Inglaterra é essa parte aqui, mas atualmente o Reino Unido engloba a Inglaterra, a Escócia, o País de Gales e a Irlanda do Norte, que é um conjunto de países que formam o Reino Unido. Então, a Inglaterra é essa parte aqui. Então, é nesta localização que ocorreram estas revoluções políticas. Então, quando a gente fala de revoluções políticas, é em relação à questão do poder, ou seja, do governo, em relação a quem que governava. Então, disputas pelo poder, disputa pelo governo. Então, é disso que a gente vai estar tratando neste momento. Aqui embaixo, a gente tem os retratos, não é, que não é fotografia, porque na época ainda não tinha fotografia, mas são retratos pintados dos diversos governantes que governaram aqui neste período que a gente vai tratar. Então, esse primeiro governante aqui que foi Henrique VIII, que ele iniciou o governo dele em 1509, portanto, no século XVI, e aqui é sua filha, Elizabeth I. Aqui, Henrique VIII iniciou aqui a dinastia Tudor, e Elizabeth foi a última governante dessa dinastia. Então, no governo de Henrique VIII, foi um governo que iniciou o processo de centralização política na Inglaterra, ou seja, que o rei ele passou a governar de forma absoluta, centralizar o seu poder. E o Henrique VIII ele rompeu com a Igreja Católica e tornou-se chefe da Igreja, formando assim a Igreja Anglicana. Ele confiscou as terras da Igreja Católica, ou seja, tomou essas terras, que a Igreja Católica tinha muitas terras, e essas terras ele doou ou vendeu para a pequena nobreza, pequenos proprietários rurais, que passaram a investir, aumentar sua produção, tanto para vender no mercado interno, quanto para comercializar no mercado externo. Já no reinado de Elizabeth I, que era filha de Henrique VIII, a Inglaterra conquistou colônias na América e também na África, e passou a obter produtos destas colônias, o algodão da América e o azeite das colônias da África. E essas colônias, elas eram as principais consumidoras dos produtos manufaturados lá da Inglaterra. Então, passou a existir aí um comércio importante que rendeu bastante lucros para a Inglaterra. Além disso, a Inglaterra também intermediava o comércio de escravos, o tráfico de escravos da África para a América, através dos seus navios. Então, tudo isso favoreceu o enriquecimento econômico da Inglaterra neste período aqui, desse governo da dinastia Tudor. Foi um período também em que a monarquia e o parlamento, geralmente os seus interesses, eles estavam mais alinhados, ou seja, eles tinham interesses comuns. Aproveitando, eu vou falar aqui da monarquia. A monarquia aqui está representada por este brasão, que representa o brasão da Inglaterra, e aqui representando o parlamento. O parlamento para a gente fazer uma associação e vocês entenderem, é como se fossem os vereadores atualmente nas cidades. São pessoas que são representantes do povo, de determinados segmentos da sociedade. Então, você vê que existem várias pessoas aqui, uma espécie de reunião. Então, isso é que é o parlamento inglês. E no parlamento existiam dois grupos. Existia a Câmara dos Lordes, cujos representantes eram representantes da alta nobreza e do alto clero, ou seja, eram os grandes proprietários de terra e os grandes representantes da igreja. E existiu a Câmara dos Comuns, que eram representantes da pequena nobreza, ou seja, pequenos proprietários de terra, e também da burguesia urbana, ou seja, os burgueses. Então, temos aqui o parlamento, com essas duas câmaras, Câmara do Lorde e Câmara dos Comuns, e
a monarquia, que representava o rei ou a rainha. Então, durante esses governos aqui, os interesses da monarquia e do parlamento geralmente eram interesses comuns, então não existiam muitos atritos entre esses dois grupos. Aí, com a morte de Elizabeth I, e ela não deixou herdeiro, quem assumiu o trono foi seu primo Jaime I, que era da Escócia. Então, iniciando uma outra dinastia, que era a dinastia Stuart. Durante essa dinastia, no governo de Jaime I e Carlos I, seu filho, começou a existir alguns atritos entre a monarquia e o parlamento. Então, eu coloquei aqui, né, monarquia, esse sinal aqui que significa versus, que quer dizer que existe um conflito, uma oposição, monarquia versus parlamento. Então, foi nesse governo de Jaime I e Carlos I. É isso porque esses governantes, eles queriam aumentar impostos, e para aumentar impostos, eles precisavam do apoio do parlamento, e o parlamento não estava concordando com isso. Esses governantes também começaram a perseguir os puritanos e os presbiterianos, ou seja, os calvinistas, e geralmente os membros do parlamento, principalmente da Câmara dos Comuns, eram puritanos. Então, existia uma questão religiosa, eles se sentiam prejudicados também com isso. Então, em meio a essa disputa da monarquia contra o parlamento, acabou ocorrendo uma guerra civil em 1642, que ficou conhecido como Revolução Puritana, justamente porque quem venceu essa guerra ao final foi o grupo representado pelo parlamento, esse grupo foi liderado por Oliver Cromwell, que era um puritano. Então, ele venceu a guerra contra os representantes do rei Carlos I, na época, e aí ele venceu essa guerra e foi proclamada a República, ou seja, não existiu mais monarquia, agora era República. Foi proclamada a República e o rei foi condenado à morte. Então, isso aqui foi a Revolução Puritana, que começou essa guerra em 1642 e terminou em 1649. Então, a partir de 1649, já no século XVII, portanto, Oliver Cromwell, esse aqui dessa imagem, começou a governar a Inglaterra na forma de governo republicana, ou seja, a Inglaterra agora era uma república e não mais uma monarquia. E quem estava governando era Oliver Cromwell. Do ponto de vista econômico, a principal medida de Oliver Cromwell foram os atos de navegação, que foram um conjunto de leis que, em tese, de forma resumida, queria dizer que os produtos que chegassem na Inglaterra, eles só podiam vir em navios ingleses ou nos navios dos países que produziram aqueles produtos. Na prática, isso favorecia a navegação, a indústria naval inglesa, porque esses produtos, geralmente, eles passariam a ser comercializados, a ser transportados nos navios ingleses. Então, isso desenvolveu bastante a indústria naval inglesa, de modo que a Inglaterra se tornou a principal potência naval do mundo. Já do ponto de vista político, o governo de Oliver Cromwell foi se tornando autoritário a partir do momento que ele fechou o parlamento, essa instituição aqui da qual ele fazia parte, né, anteriormente. Ele fechou o parlamento e instituiu uma ditadura hereditária, ou seja, depois que ele morresse, quem iria assumir era o filho dele, como de fato aconteceu. Depois que ele morreu, aí Ricardo Cromwell, esse aqui desta figura, foi ele quem assumiu o poder. Só que ele não conseguiu dar estabilidade política e administrativa ao governo, ou seja, o governo passou a ficar bastante instável, com muitos conflitos que ele não conseguia resolver. Então, a burguesia, temendo que acontecesse uma nova guerra civil e prejudicasse todas as conquistas que eles já haviam adquirido, o grupo da burguesia, então, eles decidiram entregar o governo à monarquia de novo, ou seja, restaurar a monarquia. Então, foi uma decisão aí dos burgueses em meio a essa instabilidade no governo de Ricardo Cromwell.
Então, nesse período de restauração monárquica, ou seja, de voltar à monarquia, isso porque, como a gente falou, Oliver Cromwell havia proclamado a república e extinta a monarquia. Aí agora, em 1660, foi decidido retomar a monarquia de novo. Aí essa monarquia viria justamente do governo de Carlos II, que era filho do Carlos I, que eles haviam derrotado aqui naquela guerra. Então, Carlos II, ele prometeu obedecer ao parlamento, então foi restituído um parlamento, e Carlos II prometeu obedecer ao parlamento. Depois do governo de Carlos II, veio o governo do seu irmão, Jaime II. Aí, Jaime II era católico. Então, a nobreza e a burguesia, eles temendo que um rei católico, eles acabassem tomando de volta as terras que haviam sido doadas ou vendidas para essa classe, né? Como eu falei, lembra de Henrique VIII, né? Henrique VIII que havia tomado as terras da Igreja Católica e havia doado ou vendido. E aí voltava agora um rei católico, esse rei católico poderia, para beneficiar a Igreja Católica, retomar essas terras de volta. Então, a nobreza e a burguesia, temendo isso, né, essa retomada das terras novamente, o que prejudicaria esses grupos, aí eles, então, decidiram tomar o poder de Jaime II. E aí, entregar esse poder a Guilherme de Orange, que Guilherme de Orange era casado com a filha de Jaime II, com Maria Stuart, filha de Jaime II. Então, Jaime II não teve como reagir, e aí fugiu para a França e ficou, né, como rei Guilherme de Orange e Maria Stuart. Só que Guilherme de Orange, ele, para assumir esse trono, ele teve que jurar justamente a obediência à Carta Magna e à Declaração de Direitos. Então, ou seja, ele jurou que iria respeitar as decisões da Revolução Gloriosa, né? Foi justamente esse momento aqui em que eles tiraram o poder de Jaime II e entregaram a Guilherme de Orange. Então, é isso que se chama a Revolução Gloriosa, porque ela foi uma revolução em que não houve guerra, não houve resistência por parte de Jaime II, e aí foi uma revolução sem derramamento de sangue, por isso que foi entendida como uma revolução gloriosa. Aí, após essa revolução gloriosa, na prática, o que aconteceu foi o seguinte, que a Inglaterra passou a ser uma monarquia parlamentar. Então, a partir daí, existia o rei, existia a rainha, assim como existe até hoje a rainha, que é a rainha Elizabeth II, não é? Que é a rainha da Inglaterra hoje. Mas o rei só pode tomar decisões mediante aprovação do parlamento. Então, é uma monarquia parlamentar. Na prática, quem toma as decisões de fato é o parlamento, porque tudo que o rei quiser fazer, antes o parlamento precisa aprovar. Então, foi isso que aconteceu na Inglaterra, nesse período aí, com essa Revolução Gloriosa. O triunfo do parlamento no poder da Inglaterra. E como muitos dos membros do parlamento, eles eram justamente burgueses, então a gente pode dizer que foi o triunfo da burguesia no poder da Inglaterra. A partir do momento que a burguesia, que era o grupo ligado ao comércio, à atividade bancária, a partir do momento que esse grupo ele passou a governar através do parlamento, então ele passou a instituir medidas favoráveis ao desenvolvimento do capitalismo, ao desenvolvimento do comércio, ao desenvolvimento da indústria. Então, por exemplo, instituiu o livre comércio lá na Inglaterra, ou seja, que qualquer pessoa que tivesse dinheiro poderia iniciar uma atividade comercial. Isso porque antes existia, né, quando a monarquia reinava absoluta, existia monopólios. E os monopólios funcionavam assim. O rei, ele determinava que só um determinado grupo de pessoas ou uma determinada família poderia desenvolver alguma atividade. E aí só aquela família se beneficiava dessa atividade comercial.
Mas agora, a partir da Revolução Gloriosa, passava a existir o livre comércio. Então, qualquer pessoa poderia iniciar uma atividade comercial, desde que tivesse os seus recursos para isso. Então, era uma liberdade de comércio. Também, né, o melhoramento de portos e estradas e também navios, tudo isso para favorecer o comércio na Inglaterra, e todas essas medidas econômicas, elas ajudaram para que ocorresse uma outra revolução, que é uma revolução no campo tecnológico e econômico, que é a revolução industrial. Então, tudo isso que a gente estuda aqui, essas revoluções políticas, era uma disputa e que, no final, a burguesia, que estava representando o parlamento, ela venceu essa disputa e se instituiu como uma classe governante, ela instituiu o seu poder através do parlamento e passou a aprovar essas medidas em benefício do comércio, e então essas medidas políticas é justamente que vai ajudar para que ocorresse também a revolução industrial na Inglaterra, que será o tema das próximas aulas que a gente vai estudar. E após vocês assistirem essa videoaula, então, eu quero que vocês respondam a seguinte pergunta: de que maneira a Revolução Gloriosa ela contribuiu para que ocorresse a Revolução Industrial na Inglaterra? Então, vocês respondem essa pergunta e me enviam após assistir a este vídeo. Eu agradeço a participação de vocês em ter assistido ao vídeo, e até a próxima aula.